Eu vou começar pelo assunto que motivou a gente voltar a fazer uma live, que foi a seleção brasileira, a seleção do Fernando Diniz. A gente estava conversando sobre a derrota do Brasil para o Uruguai por 2-0. E no dia seguinte, rapaz, o assunto mais falado das redes sociais não foi nem a derrota em si, foi o desabafo do Galvão Bueno sobre dizendo que a seleção brasileira foi a pior seleção brasileira. Eu estava comentando isso durante o jogo. Você chegou para falar para você, rapaz, que seleção ruim. Sim, Aí, sim. Uhum. Mas o que me impressiona, e até comentei sobre o comentário de Galvão, que foi o seguinte, rapaz. Pô, quando o Brasil jogou contra a Bolívia, para mim o futebol da seleção brasileira contra a Bolívia foi muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Bolívia não, Venezuela. Não. Eu vou voltar lá atrás o primeiro, naquela estreia. 5-1. 5-1. Não, foi 4-0, não? Não. Contra a Foi Bolívia 4-0. Foi 4-0. 4-0. 4-0. Foi muito ruim, muito ruim. Só que ganhou, né? Aí, eita, o futebol voltou a ganhar. Neymar fez 2 gols, né? 2 gols, a alegria do futebol brasileiro. Meu irmão, será que só eu que vi que é ruim a seleção? Aí eu queria a tua opinião dessa seleção do Diniz, primeiramente. Não, E se Diniz é teu treinador, né? Para conversa. Olha, Diniz é um bom treinador. Não sei se é o meu treinador para a seleção. Não sei se seria o meu treinador para a seleção. Ele é um grande treinador, está fazendo um ótimo trabalho no Fluminense. Torço para que o Fluminense ganhe a Libertadores contra o Boca, né? Mas eu acho que o Diniz... Vamos começar então falando do Diniz, depois eu falo do jogo Bolívia e os outros jogos. O Diniz, ele é um grande treinador, mas ele pegou a seleção numa situação muito delicada, né? Essa história de ser um treinador tampão para o caso do Ancelotti assumir ou não a seleção brasileira, né? Quer dizer, não existe nem a certeza de que o Ancelotti realmente assume em junho, né? Fala-se que ele vai assumir em junho, o presidente da CBF diz que vai, né? Já deu entrevistas dizendo que vai, mas o Ancelotti não confirma isso, né? Já fica aquela coisa totalmente incerta. E eu fico imaginando, me colocando no lugar do Diniz, como é que o cara se sente pegar uma seleção brasileira, se ele está ruim, todo mundo vai concordar que ele deve sair. Mas e se ele fizer um bom trabalho? Aí vai preparar a seleção, deixar a seleção boa para disputar as eliminatórias e futuramente a Copa do Mundo, e em junho entrega o cargo para o Ancelotti, entrega todo o trabalho que ele fez para o Ancelotti. Quer dizer, é uma situação no mínimo esquisita, né? E é típica do futebol brasileiro, da desorganização do futebol brasileiro, né? Sobre a seleção, dito isto, né? Só um breve comentário, que você é um lorde. Você é um lorde para falar, para opinar. Porque para mim, isso aí que você citou é uma palhaçada. Para mim, o quê? Para mim é uma palhaçada o que está acontecendo no futebol brasileiro. Essa situação, é verdade, é muito estranha. Sobre Galvão Bueno, que você disse, é perfeitamente compreensível a decepção de Galvão, e olha que Galvão deve ter visto péssimas seleções brasileiras também, né? Deve ter narrado jogos de péssimas equipes, né, de seleção brasileira, momentos horríveis também, né? Mas, assim, é compreensível a gente ouvir um desabafo desse do Galvão Bueno, porque ele tem essa experiência de seleção e teve a felicidade de narrar grandes momentos, né? Como o Tetra, como o Penta, né? E seleções que eram muito mais fortes do que essa que a gente está no momento, né? Sobre a campanha em si, Marcelo, é uma campanha... Você disse que eu sou um lorde, mas é uma campanha pífia, né? No mínimo, porque quando a seleção empatou, eu não vou nem retroceder até o jogo de estreia contra a Bolívia, né? Eu vou falar logo já desses 2 últimos jogos, né? Contra a Venezuela. Foi assim, o Brasil ter dificuldade para ganhar da Venezuela, mesmo assim, e era um jogo no Brasil, né? Jogando em casa, a gente ter dificuldade para ganhar da Venezuela. Como é que vai ser quando a gente pegar a Itália, França, República Tcheca, Croácia, né? Sei lá, qualquer time da Europa, um time de mediano para cima, essa seleção vai ter uma grande dificuldade de superar. Então, quando empatamos... Pode falar. Segue. Não, segue.
Não, quando empatamos com a Venezuela por 1-1 e quase perdemos, porque eles tiveram uma outra chance de gol também, né? Então, quando tivemos esse empate com a Venezuela, eu já fiquei com o pé atrás com relação ao jogo com o Uruguai. Eu sabia que ia ser uma pedreira com o Uruguai, porque o Uruguai estava, acho que com 4 pontos, né, antes de ganhar do Brasil. Então ele tinha, assim, o Uruguai tinha essa pressão já de tentar fazer um resultado positivo em Montevidéu, né? Então o Brasil jogou muito mal, né? Você não viu, primeiro tempo o Brasil não deu um chute a gol, né? Não deu um chute a gol. No segundo tempo, eu só lembro, assim, se for lembrar o momento do Brasil no segundo tempo, eu só lembro da cobrança de falta do Rodrigo, que pegou no travessão. Foi. Não lembro de mais nada, não lembro de um grande lance de ataque do Brasil, né? E olha que depois do 2-0 a gente tentou, de alguma forma, amenizar, né? Assim, eu digo a seleção, né? Eles tentaram, de alguma forma, diminuir o vexame, mas não deu, e foi muito mal a seleção.